Boa noite, como combinado, estamos aqui para nosso estudo do Evangelho de Marcos. Nós vamos estar falando com Deus, pedindo ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações no momento de crise, no momento de tão turbulento. Quero logo de início te dizer que o Senhor é contigo. Te dizer que a palavra de Deus, ela tem algo para o seu coração. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que o momento é tenso e nós precisamos agir com seriedade. Já temos o primeiro caso de morte no Brasil em decorrência do vírus, do coronavírus, mas precisamos, como pedido de maneira tão enfática nos meios de comunicação, precisamos ter tranquilidade. Então eu quero te pedir isso, meu querido, que você tenha tranquilidade. A você que está inconformado, dizendo que a igreja está fechando, a igreja nunca fecha. O templo do culto é que está fechado. Você é igreja do Senhor. É importantíssimo nós estarmos juntos. E nós não vamos perder isso nunca de vista. Mas precisamos, nesse momento, ser prudentes. Então, nós estamos assim, de maneira, através das mídias, através desses recursos, podendo manter essa comunhão. Nós vamos estar orando, você vai poder fazer o seu pedido de oração, colocar aí seu comentário. Quero te pedir que você abençoe mais pessoas, fazendo com que essa mensagem, esse estudo possa alcançar mais corações. Certamente há muitas pessoas ansiosas, preocupadas, e não é para menos. O que a gente está vendo no cenário mundial é realmente alarmante, preocupante, mas precisamos manter a tranquilidade, obedecer àqueles que assim entendem do assunto, evitar essas aglomerações, saídas desnecessárias, porque a gente precisa proteger aqueles que nós amamos. O coronavírus não pode tirar a vida dos nossos coroas, dos nossos senhores, e essa população, o pessoal que tem problemas que já foram colocados aí na mídia, precisam ser protegidos para que a gente não possa incorrer em problemas. Então, se você quiser, você pode fazer o seu pedido de oração, colocar aí no comentário. Nós vamos estar orando pelos seus pedidos e vamos estar caminhando pelo Evangelho de Marcos. Nossa igreja, nós já fizemos o estudo de Mateus, uma excelente oportunidade de aprendizado, e agora entramos no Evangelho de Marcos. E será uma oportunidade muito boa, muito rica, de crescimento e aprofundar bíblico. E você vai poder ver esse vídeo quantas vezes você quiser. Nós vamos colocar também no YouTube, providenciando lá o canal do YouTube. Vamos botar lá, você vai poder também acessar, compartilhar o canal, através do canal do YouTube. E eu me coloco à sua disposição. Meu telefone é 21 98673 2659. Se você quiser, manda um zap que eu compartilho o que for estudado através de PDF e você vai poder ter esse material em mãos. Na publicação anterior, nós distribuímos um material da Junta de Missões Nacionais. Eu também sou missionário da Junta de Missões Nacionais e a Junta disponibilizou um recurso muito bom através da parceria com a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Aqui eu mando um abração para a Marli e toda a sua equipe. Um material para culto nos lares, as orientações. Através do manancial você vai poder fazer as suas devocionais. Então, meus irmãos, esse é um momento extraordinário de Deus para a sua vida, para refazer esse momento de estudo, de culto no lar, uma coisa tão preciosa que nós, no passado tempo, no corre-corre da vida, nós perdemos. Então, pega as orientações lá e faça aquelas orientações, leve a sua família ao culto no lar. E, irmãos, nós estamos com
a junta, através do pastor, nosso diretor, pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício Freitas, Diogo Carvalho, essa equipe maravilhosa, toda a equipe trabalhando para que esse seja uma oportunidade de Deus para nossas vidas. Então você vai poder pegar esse material, faz parte de uma campanha muito maior, que é Jesus Transforma Minha Família. Em maio nós estaremos orando pela família, mas isso foi antecipado, todo o material, para que você possa levar a sua família ao culto doméstico. Então, irmãos, a igreja se multiplicou. Agora, em vez de nós termos um culto na quarta-feira na igreja, nós teremos várias possibilidades de estar fazendo culto doméstico, culto no lar. E assim, irmãos, voltando aos princípios, voltando às práticas do Novo Testamento. Então, é uma grande oportunidade. Como igreja, nós estamos caminhando na leitura de Marcos. Por isso, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Então, a gente já começou essa caminhada e eu quero convidar você a fazer essa leitura. Nós não vamos fazer a leitura aqui, nós vamos apresentar o livro e assim apresentando, a leitura do livro vai ficar muito mais rica para a sua vida. Deus há de abençoar de maneira extraordinária. Então, só para lembrar, então, na parte de cima, na postagem anterior, você tem todas as orientações, você tem um link lá, quando você clica naquele link, ele vai te mandar uma pasta que você vai poder baixar todo o material com Manancial, com Jesus Transforma a Minha Família, para você fazer o seu culto doméstico. E qualquer dúvida, estou à sua disposição para te abençoar e orientar nessa caminhada do culto doméstico. Jesus Transforma a Minha Família. Deus te abençoe, querido. Vamos estar orando, vamos falar com Deus nesse momento, vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, como é precioso estarmos aqui, perceber a igreja reunida nos seus lares e assim, Pai, cultuando e bendizendo o Teu santo nome. Pai, nós queremos declarar toda a nossa dependência do Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor. Na leitura da Tua palavra, nós precisamos de maneira extraordinária que o Senhor nos abençoe. Nos use, ó Pai, para que possamos, ó Pai, transmiti-lo de maneira fiel àquilo que é o texto sagrado. E, Pai, fala profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Estou vendo aí Luíde, estou vendo aí Rafael, a Maria e outras pessoas que já estiveram se logando aí. Bom ter vocês aí conosco. Deus abençoe poderosamente. Vamos lá para o nosso estudo do Evangelho de Marcos. É um evangelho, irmãos, que é um dos principais materiais que nós precisamos ter bastante atenção com relação ao estudo do Evangelho de Marcos. Por quê? O Evangelho de Marcos, ele é o primeiro escrito, né? O primeiro a ser projetado na escrita. O Evangelho de Marcos ele faz parte de um conjunto chamados sinóticos, que é o Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, seguindo a ordem. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que eles se completam, eles falam do mesmo assunto, completando, fazendo complementos do relato bíblico. No primeiro evangelho, e por que eu não estou colocando João dentro do evangelho sinótico? Porque ele não faz parte do evangelho sinótico. O João ele está completamente fora do chamado sinótico, porque o sinótico quer dizer semelhante, ou evangelho semelhante. Então são Mateus, Marcos e Lucas. Ok. Dentro dos sinóticos, o destaque do evangelho de Marcos é pelo fato de ele ter sido o primeiro a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Por que nós entendemos assim, compreendemos claramente isso? Porque tudo que está em Marcos, você encontra em Mateus e Lucas. Quando você pega Lucas ou Mateus, nem tudo que Mateus e Lucas escreveram está no Evangelho de Marcos. Eu estou falando de uma maneira bem simples. Quando dei aula no CIEM,
foi um privilégio para mim dar aula de Novo Testamento no CEM durante, se eu não me engano, 5 anos. A gente pode dessecar, falar mais, aprofundar mais, mas aqui seria o suficiente, tendo em vista o público em geral. Então, o Evangelho de Marcos, ele solta os olhos como o primeiro evangelho, e os demais evangelhos, como Lucas e Mateus, ele vai usar o material de Marcos para fazer o seu escrito. Dito isso, nós vamos entender um pouquinho quem é esse Marcos. Quem é esse homem, né? Quem é essa pessoa? A gente tem que entender um pouquinho desse autor para começar a compreender como caminhar no Evangelho de Marcos. Mas, eu vou de vez em quando me perder, e isso é porque para mim está muito consolidado, a palavra ou o nome dele, João Marcos. Por que João Marcos? Porque esse é o nome do escritor de Marcos. Então, João Marcos, você vai lá abrir em Colossenses, capítulo 4, verso 10. Se você for lá, você vai ver Paulo mencionando essa pessoa, o João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos. Diz o seguinte o texto: Arisco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos. Se eu lhe for visitá-lo, recebam-no. Se ele for visitá-los, recebam-nos. Então, Paulo está escrevendo uma igreja e falando assim, olha, eu estou mandando João Marcos, e ele, primo de Barnabé, e ele vai dar a instrução e vocês devem recebê-lo. Então, nós pegamos aí que esse João Marcos, ele então seria o primo de Barnabé, filho de Maria. É outro detalhe, João Marcos era um judeu, provavelmente nativo em Jerusalém. Quando você pega o texto de Colossenses, capítulo 10, você vai perceber que quem era a sua mãe, 10 e 11. Então você vai perceber que ele era o filho de Maria, uma das Marias, a qual vai ser mencionada no Novo Testamento, alguém que estava muito perto do ministério de Jesus, caminhava com Jesus e estava muito perto dele. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento acredita que esse Marcos é o jovem que fugiu desnudo. Aí eu quero te reportar ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 52. Marcos 14, 52. Marcos 14, 52 diz o seguinte: ele fugiu nu, deixando os lençóis para trás. Por que a gente entende que esse era o João Marcos, o escritor do livro? Porque em outro momento, em nenhum outro evangelho, esse detalhe é colocado. Os autores de Marcos, de Mateus e Lucas, eles não vêem a menor necessidade de registrar isso. Só o próprio autor vai colocar isso, né? É um jovem que de repente se vê numa situação bem complicada e ele foge desnudo. E aí nós percebemos que seria João Marcos. Esse João Marcos também, ele foi o companheiro de Paulo e Barnabé até em Antioquia. Aí eu preciso que você vá em Atos capítulo 12, verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 25. Você vai lá e você vai encontrar a seguinte expressão. No capítulo 11, e aí você precisa ler o capítulo 11 para entender essa parte aqui. Capítulo 11, chega uma notícia à igreja de Jerusalém que em Antioquia havia pessoas que se diziam crentes. A perseguição aconteceu em Jerusalém. Os crentes saem, né, de Jerusalém por causa da perseguição. O texto diz que eles primeiramente pregaram o evangelho para os judeus, mas algumas pessoas que estavam em Jerusalém e não eram judeus começaram a pregar o evangelho para outros chamados gentios, pessoas não judias. E ali surge uma igreja. Essa informação, Atos capítulo 11, chega a Jerusalém
E eles começam a se inquietar com isso. Como é que é isso? Quem é que pregou? Quem é que autorizou? Por que essa igreja? E a igreja mesmo e tudo mais. Quem é que eles mandam lá? Barnabé. E Barnabé vai lá, volta o texto, capítulo 12, ao Senado de Jerusalém. Capítulo 12 vai falar da prisão de Pedro, da sua saída de maneira graciosa, fantástica, extraordinária da prisão. E lá no finalzinho do capítulo 12, no versículo 25, o autor de Atos, que é Lucas, mas isso aí é um outro momento, volta a dizer, volta a mencionar, como se ele agora amarrasse o capítulo 11, no capítulo 12. Diz o seguinte: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém. Ou seja, capítulo 11, a igreja manda Barnabé a Antioquia. Barnabé chega em Antioquia, percebe uma coisa extraordinária, gente se convertendo, coisa maravilhosa, extraordinária. Eles vão Barnabé vai até Tarso, na cidade natal de Paulo, chama Paulo, desce a Antioquia e prepara aquela igreja. Capítulo 11. Capítulo 12, volta o cenário a Jerusalém. E no capítulo 25, o autor Lucas, do Atos dos Apóstolos, termina dizendo, então isso, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. Então, Barnabé e Saulo aqui, né, que é o Paulo, eles estão lá em Antioquia, e não estão sozinhos, eles levam consigo João Marcos. E João Marcos, então, volta a Jerusalém com a comitiva, fazendo parte já da comitiva de Paulo, de Barnabé, esses companheiros, essas pessoas que estão unidas com uma missão, com um propósito de proclamar o Evangelho. E isso em Jerusalém, fora dele. E aí é fantástico perceber esse jovem, porque João Marcos era um jovem, era um adolescente, alguém bem novo comparado a Paulo e Barnabé. Entretanto, esse jovem, talvez pela característica da juventude, ele dá uma rateada, ele vai na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, saindo da igreja de Antioquia. Volta a Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu estou tentando falar pausadamente, eu sou muito acelerado, mas eu preciso que você esteja comigo, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no início do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja que surge sem uma autorização, surge por causa da perseguição. E, irmãos, quando eu olho para o capítulo 13, Atos capítulo 11, capítulo 12, nem tanto, porque volta para o cenário de Jerusalém, mas no capítulo 13, 11, 12, 13 de Atos, eu vejo algo extraordinário acontecendo na igreja. A igreja, ela estava agarrada em Jerusalém, ela estava presa em Jerusalém. Ela se fechou em Jerusalém. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vê uma ordem de Deus para aquela igreja: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. A igreja ficou. Lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ela foi revestida do alto. Agora é para sair. Mas eles não saíram. Eles ficaram em Jerusalém. A ordem transitória, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. A igreja transformou em uma ordem fixa, um conforto, vão ficar por aqui. E sabe o que aconteceu? Veio uma perseguição, gente morreu, gente foi trucidada, gente foi morta. Já no capítulo 11, você vê esse cenário claramente, falando que Herodes mata um discípulo, manda matar, e vendo que isso agrada aos líderes religiosos. Ele é muito político, Herodes o Grande, ele é muito político, e ele é o cara que mandou assassinar as crianças com menos de 2 anos, ele é o cara estrategista, e ele vê que isso agrada e ele manda matar mais gente. Irmãos, a perseguição veio para fazer com que a igreja fosse igreja. A igreja precisa falar do amor de Deus.
voltando para a nossa situação, eu fico olhando para o que está acontecendo e eu fico assim, não é a mão de Deus para que a igreja seja igreja, para que a igreja saia das paredes, e as paredes hoje estão vazias, faz eco nas paredes. A igreja precisa ser igreja, a igreja não fecha, a igreja está aberta, sua vida está aberta, mas precisa estar aberta para o poder de Deus. Voltamos, teve um problema aqui. Então, a igreja precisa ser igreja, a igreja precisa falar, transmitir, e foi exatamente isso que aconteceu. E a igreja estando reunida, orando, a igreja agora começa a conversar com Deus, e Deus vai dar uma ordem no capítulo 13, para que separe Barnabé e Paulo, para que eles possam ser missionários, para que eles possam divulgar, falar do evangelho para outras pessoas. Agora não é mais Antioquia também não. Agora os outros povos precisam ser alcançados. E aí, quem é que vai junto? João Marcos. Só que na primeira viagem, ele volta. Capítulo 13 de Atos Apóstolos, verso 13. Diz o seguinte, Atos, capítulo 13, verso 13. De Pafo, Paulo e os seus companheiros navegaram para Derbe e na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Que triste. Um companheiro de viagem o abandonou. Um companheiro de viagem parou. Voltou. João Marcos voltou na primeira viagem. Atos capítulo 13, verso 13. Ele abandonou a comitiva. Nós não sabemos o que motivou João Marcos a voltar a Jerusalém. Mas, pelo jeito, quem não recebeu isso de bom grado foi Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 a 41, nós vemos um grande problema no relacionamento. Atos, capítulo 15, verso 36 a 41. Por favor, abra sua Bíblia, acompanhe essa leitura. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Paulo queria voltar, precisava voltar. Paulo começou a se inquietar porque na primeira viagem missionária eles haviam pregado o evangelho para muita gente, plantado igrejas, feito novos líderes, abençoado muita gente. E como é que está esse povo? Será que esse povo está persistindo? Está permanecendo como João, Evangelho de João, capítulo, fugiu aqui, acho que é 13, né? Permanecer. Hoje nós temos um problema de permanecer. E Paulo está inquieto com isso. E o texto prossegue, Atos capítulo 15, verso 36 a 41. Voltemos lá, vamos visitar os irmãos. Mas Barnabé queria levar João Marcos. João, também chamado de Marcos. Mas Paulo não achou prudente levá-lo, pois ele abandonou-os em Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Quem? Barnabé e Paulo. Barnabé levou consigo João Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendados pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria, para Licília, fortalecendo as igrejas. Está aí, irmãos. Difícil ser abandonado. Difícil quando você caminha com alguém e essa pessoa para, volta, dá as costas. Paulo não conseguiu trabalhar isso na sua cabeça. Paulo ficou muito frustrado com isso. Quando, na segunda viagem missionária, que eles querem
reestabelecer, Atos capítulo 15, verso 36 a 41. Que eles querem reforçar, reanimar os irmãos. Barnabé fala assim, vamos levar meu primo. Paulo fala assim, não, seu primo não. Seu primo nos abandonou. Talvez a chapa tivesse esquentado tanto, a pressão fosse tão grande que aquele jovem voltou para Jerusalém. Eu, quando me deparei com esse texto, eu lembrei de algumas pessoas que pararam, travaram e retornaram. Isso traz uma angústia muito grande. Isso traz uma dor muito grande. Isso traz uma profunda descontentamento. Isso traz algumas crises. Algumas pessoas que abandonaram as suas carreiras, os seus ministérios. Talvez aquela síndrome dos discípulos, quando descobriram que Jesus havia morrido, Jesus não havia ressuscitado, e toda a sua esperança tinha ido embora. Voltemos, vamos pescar. Meu irmão, não deixe que isso aconteça na sua vida, não. Eu sei que é tentador, eu sei que às vezes a pressão é muito grande, às vezes a gente até mesmo adoece, mas não permita voltar no meio do caminho. Jesus não voltou. E o problema é quando a gente põe o foco em coisas, o foco em pessoas, o foco em ser valorizado, o foco naquilo que não deveria ser o nosso foco. O nosso foco é o Senhor. Nosso modelo é Jesus. Eu sei que é difícil, eu sei que não justifica erro, isso não deveria ser assim, mas as pessoas são más e elas são cruéis. Não volte. E se voltou para Jerusalém, é hora de refazer essa caminhada. Longe de mim querer ser um Barnabé na sua vida, mas estou à sua disposição para refazer essa caminhada. E eu queria terminar esse estudo de hoje, que a gente só está falando da autoria, mas pensar do inútil a uma pessoa muito útil ao ministério. O relacionamento ficou estremecido, há relacionamento que estremece. Nós somos pessoas, somos gente, temos critérios diferentes, temos, às vezes, a ideia de que haja e faça e seja do nosso jeito. E, às vezes, nós não somos atendidos nas nossas demandas e, por vezes, nós não entendemos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela. Deus não está preocupado em atender os seus gostos, os nossos gostos, mas a sua real necessidade. Nós precisamos depender do Senhor. E as crises vêm para que a gente possa aprender a depender do Senhor. Esse coronavírus talvez nos mexa muito com a gente, mas tem que fazer a gente depender mais do Senhor. No finalzinho da vida de Paulo, ele escreve algo que nos tranquiliza muito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Que texto fantástico. Um inútil, alguém que é covarde, alguém que volta do caminho, alguém que não aguentou a pressão, um jovem, um cara que parece que não atende à necessidade. Paulo vai escrever algo extraordinário, profundo demais. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Ele está preso em Roma. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Sabe por quê? Porque ele é muito útil para o ministério. Traz João Marcos. Vai lá buscar João Marcos. Eu preciso do João Marcos. Se o texto tivesse parado em Atos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 a 40, nós iríamos dizer, Paulo nunca recuperou-se da volta de João Marcos. Paulo nunca se refez. Mas Deus é tão bom que prendeu Paulo, velho, já desgastado, produzindo o Novo Testamento na sua prisão em Roma.
E ele percebe como eu preciso daquele jovem. Traz ele para mim. Traz ele contigo. Porque ele é muito útil ao ministério. Timóteo não vem sozinho. Não vem sozinho não, Timóteo. Traz ele comigo. Traz ele contigo. Porque eu preciso dele. Meus irmãos, nós precisamos um dos outros. Esse camarada que voltou, que vacilou, que rabiou, que ele não deu PT. Não. Ele foi buscado, ele foi resgatado. Ele saiu do inútil para muito útil no ministério. Seja você Barnabé na vida de alguém que caminha a segunda milha. Seja você Timóteo que vai buscar João Marcos. Seja você curado como Paulo foi de uma decepção a alguém de quem ele precisa para que seja complemento no seu ministério. Mas não deixe João Marcos à beira do caminho. Ele precisa ser resgatado. Querido, esse homem foi tão útil, que ele foi o primeiro autor dos evangelhos no Novo Testamento. Que honra! Não foi só Paulo que fez algo extraordinário na vida de João Marcos. Foi Deus. Ele registra e a partir dele, Mateus vai registrar, Lucas vai registrar. Que Deus te abençoe, querido. Seja Timóteo na vida de João Marcos. Insista. Vá buscar. Porque ele me é muito útil ao ministério. Seja Barnabé na caminhada. E se você, João Marcos, se você está parado, se você se decepcionou tanto, se você já está tão desgastado, permita que Barnabé chegue até você. Permita que Timóteo caminhe com você, seja útil. E que Deus te abençoe ricamente. Sabe por quê? Deus não abandona ninguém. Porque eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo vivo disso. Eu entrei no gabinete do meu pastor, muito mal. Pastor Arildo Borges Xavier, amigo. Pastor da primeira igreja batista de Éden, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Muito mal. E ele investiu na minha vida mais uma vez. Ele se arriscou por mim. Muitos outros fizeram isso. E a gente precisa caminhar com gente. A gente precisa de gente junto com a gente. Nós vamos depois caminhar no contexto de Marcos e certamente Deus há de abençoar a sua vida e abençoar nossas vidas, porque nós precisamos disso. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos nesse momento tão turbulento perceber o João Marcos largado à beira do caminho, perceber os Timóteos que querem caminhar com a gente, perceber Barnabé que precisa dar a segunda chance. Precisamos ser Paulo, curados, precisamos de cura. Precisamos que Deus ministre as nossas vidas, tirando todas as barreiras que nos impedem de caminhar com Timóteo, com João Marcos, com Paulo, com Barnabé. Irmãos, esse é um momento de Deus na sua vida. Eu espero que Deus te abençoe poderosamente, graciosamente. Que privilégio estar com você, Carol, Ana Paula, Rafaela do Robson, estar com essa igreja amada. Como eu amo vocês. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês. Bom estar aqui com vocês, tá bom? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, a Deus. E eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, essa palavra alcance vidas, transforme vidas e corações. Penetre, Pai, não porque foi eu que preguei, mas porque é a tua palavra, nas juntas e medulas, fazendo a diferença, tirando os engodos, tirando os traumas, e dando cura, Pai. Quantos João Marcos, Pai, se sentindo inúteis, abandonaram, voltaram para Jerusalém como deveriam continuar, encostados nos bancos, às vezes até fora, fazendo caminhadas, corridas pela vida,
tentando se satisfazer, quando só no ministério a satisfação, só atendendo e fazendo, cumprindo a vontade do Senhor, estando no centro da vontade do Senhor. Deus querido, faça-nos igreja, Pai, que marcha em meio às crises e tempestades deste tempo. Pai querido, que esse momento seja um momento de avivamento para a tua igreja. Assim como a perseguição tirou de Jerusalém, esse vírus nos tire do nosso comodismo e nos leve para a dependência total do Senhor. Pai querido, eu quero te pedir a tua bênção sobre todos que estão vendo e verão esses vídeos. Que a tua graça esteja sobre eles, alcance de maneira extraordinária. Que o poder de Deus, ó Pai, o seu poder se manifeste nas suas vidas e nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Gente, Deus abençoe poderosamente. Nós temos aí 34 pessoas online com a gente. Que extraordinário. Vocês são muito bondosos, muito graciosos. E obrigado. E espero em Deus que Deus possa ter falado na sua vida, ao seu coração. Quero convidar vocês no nosso próximo encontro, domingo, às 20 horas. 20 horas nós estaremos conversando novamente, falando um pouco daquilo que Deus tem feito e realmente passando por esse tempo aí maravilhoso. Minha esposa linda está aí também, Fernanda Dias. Gente, que bom você estar aí com a gente. Que Deus abençoe rico e poderosamente. Perdoe-me aí minhas falhas, eu não sou o cara da mídia, do online. Acho que eu cometi um erro de estar aqui sozinho. Próxima vez eu quero um companheiro de algum Timóteo aí, alguém, ou um João Marcos, porque eu não sei lidar tão bem assim. Mas que Deus te abençoe poderosamente. Queridão, queridona, Deus abençoe e vamos seguir. Todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso 31. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aliás, o texto que eu mencionei, Romanos 8,31, é esse. Todas as coisas cooperam. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe poderosamente. Cida, você está aí também. Luíde, Kátia. Deus abençoe poderosamente, queridãos. Poderosamente. Tchau, então, gente. Peraí, tem um pedido da Cássia aqui, nossos queridos doentes, Flávio e Nice, de fato, né? Nós não oramos por eles, devemos estar orando pelo Flávio, a Nice, que é vizinha ali da Luíde. Luíde, faz chegar esse vídeo a ela. Nós temos orado também pela irmã da Michele, fugiu aqui o nome, a mãe da Adriana, precisamos orar por ela também, levar esses nomes ao Senhor, que Deus possa curar, abençoar essas vidas de maneira poderosa. Irmãos, vamos orar por esses nomes, tá bom? E Deus abençoe. Até domingo, eu aguardo vocês ansiosamente. Deus abençoe, queridos. Até mais.